Mateus 6, a partir do verso 6, gente. Eu tenho falado, vamos ler os versos 6, 7 e 8. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora a teu pai, que vê o que está em oculto, e o teu pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. Verso 7. E orando, não useis de vãs repetições, como fazem como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não os assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Nesse mês de novembro que eu estava dizendo, eu tenho feito algumas mensagens sobre algumas disciplinas espirituais. A primeira disciplina que a gente ouviu é ouvir. Aí, porque é o começo da nossa fé. A fé vem quando a gente ouve a palavra de Deus. Até um certo ponto da nossa vida, nós estávamos como que surdos para a palavra de Deus. Aí teve um dia lá, na sua vida, a gente até aquele corinho, foi numa segunda, foi numa terça, lembra? Esse é um bom corinho para terça-feira aí, ó. Esse é antigo. Aí um dia desse, na semana, você de repente, parece que saiu uma cera do seu ouvido e você ouviu aquilo que Deus queria para você. E você começou a entender a beleza do Evangelho. A segunda metáfora, vamos dizer assim, segunda disciplina espiritual que a gente aprendeu, é sobre a gente enxergar, por exemplo, o mundo nosso, que nós vivemos. Qual é a força que mais domina o nosso mundo? É o amor ou é o ódio? O que domina o mundo? O amor ou o ódio? Se a gente enxergar só assim, bem raso, e enxergar o que está no noticiário, somente ali umas 6 horas da tarde, assim, se você ligar Bandeirantes, SBT, essas coisas todas, você vai achar que o ódio domina o mundo. Mas na verdade, o que domina o mundo e pelo qual o mundo foi criado, e aquilo que sustenta o mundo, e aquilo pelo qual o mundo vai chegar no seu fim, é o amor. Deus não criou o mundo porque Ele odiava o mundo. Deus criou o mundo por causa do amor dEle. Se a gente fala que o ódio é a coisa mais forte do mundo, a gente fala que Satanás é a coisa mais forte, é a pessoa mais forte desse mundo. Mas ele não é. Quem é mais vitorioso nesse mundo é o nosso Deus. Então, o que Satanás faz é nos levar à escassez, é nos levar a pensar que temos falta. Mas a gente acabou de falar o que aqui? Pastor, mestre, do que? De nada tenho falta. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é abundante. O nosso Deus é inesgotável. Então, a gente enxerga Deus. Semana passada, a gente aprendeu o seguinte: eu ouço, eu enxergo e eu confesso. Eu confesso que quando a gente tem um encontro real com Deus, quando você tem um encontro real com Jesus Cristo, a primeira coisa que você se sente é pobre, nu e pecador. A primeira coisa que você quer realmente fazer é se cobrir, se esconder. Mas aí o nosso Deus, que é amoroso, Ele te cobre com o seu amor, com a sua graça, quando você abre a sua boca e confessa. A fé é automaticamente ligada ao arrependimento. Não existe fé em Deus sem um arrependimento verdadeiro. Então você descobre o caminho que deve se andar. Agora, o que é a oração nisso tudo? A oração nisso tudo vamos usar as metáforas aqui. Está vendo que eu estou usando tudo que tem no seu rosto aí, certo? Então eu quero usar a oração como respiração. A oração é aquilo que vai levar tudo isso para dentro da sua alma, para dentro do seu ser, e vai fazer circular todas as verdades dentro de você. Porque quando nós dobramos o nosso joelho e oramos, nós estamos diante de um Deus que conhece tudo que a gente é. Ele sabe exatamente quem a gente é, sabe tudo que a gente passou, sabe tudo que a gente não passou. Então talvez assim, a minha intenção nessa mensagem talvez, por exemplo, a gente está tendo o costume aqui domingo à noite de dobrarmos nosso joelho e orarmos 5 minutos.
Talvez para você 5 minutos é muito tempo. E daí você começa a ficar meio que sem assunto no meio desses 5 minutos. Então, a minha intenção aqui é traçar um Pai Nosso como uma base para você, como se fosse um mapa de oração para a sua vida. E servir para você, assim, ter bastante intimidade com Deus e passar por todas as áreas da sua vida que você precisa. Então a primeira coisa que você precisa aprender a partir da palavra de Deus é o seguinte: olha o verso 7 e 8 aí que a gente acabou de ler. Jesus nos manda a não fazer como os gentios, como os pagãos, que eles usavam de vãs repetições, porque pensavam que pelo muito falarem serão ouvidos. O que Jesus está querendo dizer aqui? Eu cresci dentro da Assembleia de Deus, e às vezes na Assembleia de Deus a gente pensou que esse verso era o seguinte: esse verso proíbe a gente fazer orações por escrito, não é isso, Fagner? Então, todas aquelas orações que é por escrito, então isso aqui é o verso que proíbe isso. Mas na verdade não é isso que está nesse verso. Porque vamos reparar a nossa vida de oração, vamos ver se ela não é uma vida de vã repetições. Quando você dobra o seu joelho lá para orar, você começa assim: Senhor Jesus, agradeço por esse dia. Senhor Jesus, agradeço por esse dia. Obrigado por esse dia. Agradeço por esse dia. Muito grato por tudo que o Senhor tem feito. Então você fica só, né? Vamos usar a metáfora do disco aqui, do disco furado. Vai só repetindo, repetindo. Mas naquela época, a ideia era o seguinte: a ideia de Jesus no texto é o seguinte: os gentios acreditavam que quanto mais eles se esforçavam na prática da oração, mais Deus iria ouvir a eles. A base da oração do pagão é o seguinte: é como se fosse uma base de negócio. Então, para alguém te dar aquilo que você precisa, você tem que ter algo para comprar aquilo. Então, eles pensavam assim: Deus tem uma vontade contrária à minha, contrária ao que eu quero, então eu tenho que convencer Deus daquilo que eu desejo. Estão me entendendo? Como é que eu convenço Deus daquilo que eu quero? É como se eu tivesse... O pagão entrava numa oração como se ele estivesse brigando com Deus. Então ele ia lá dobrar o joelho: olha Deus, eu estou aqui porque essa semana eu fui bonzinho, essa semana eu ajudei uma vovozinha a atravessar a rua, essa semana eu não xinguei a minha mãe, essa semana eu fiz isso, fiz aquilo. E ele começava a contar uma lista de coisas assim intermináveis que mostravam: olha aqui o meu saldo, olha aqui o que eu fiz, e olha, a partir de tudo isso que eu fiz essa semana, eu estou pedindo isso aqui para o Senhor fazer. Então a base da oração, a base da relação dentro da oração de um pagão, era como se fosse uma relação de comércio, vamos dizer assim. E Jesus vai dizer assim: não é isso, não é por aí. Às vezes, não vou dizer, às vezes a gente pensa que é assim. Às vezes a gente pensa assim: olha, eu vou dobrar meu joelho, mas eu preciso resolver algumas coisas antes, eu preciso pagar algumas coisas antes, e daí quando eu dobrar o meu joelho, quem sabe Deus vai ouvir a minha voz, depois que eu resolver tudo o que eu tenho que fazer. Não é bem assim. O que Jesus vai dizer para nós é o seguinte: a base nossa de oração, a primeira palavra da nossa oração, é uma base familiar. Por exemplo, é diferente de eu chegar lá para o dono de um lugar, no estabelecimento, e falar assim: eu quero isso. Eu falo: por que você quer isso? Não, porque eu quero. Ele vai te dar? Não. Eu vou lá: custa tanto, faz isso, faz aquilo. Não. Mas dentro da sua casa, se você chegar para o seu pai ou para a sua mãe e falar assim: eu quero aquilo, você vai ter ou não vai ter? Vai ter, porque a base é uma base familiar. Agora, o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: quando a gente dobra o joelho para orar, nós não estamos brigando com Deus. Olha Deus, aqui está a minha vontade, e eu vou forçar o Senhor a fazer isso. Não. Jesus está dizendo assim: o vosso Pai Celestial sabe aquilo que você precisa antes de que você peça. E o vosso Pai Celestial, Ele é Pai. Ele é Pai seu.
Então, a base da confiança na oração não é eu estou falando para alguém que eu vou convencer, não. Eu estou falando para alguém que é o meu Pai. Eu estou falando para alguém que se importa comigo. Eu estou falando para alguém que conhece a minha vida. Eu estou falando para alguém que sabe melhor do que eu aquilo que eu preciso. Então é totalmente diferente. É totalmente diferente do que eu dobrar o meu joelho tentando convencer um estranho. Não. Eu não estou falando com um estranho, eu estou falando com alguém que me conhece mais do que eu conheço a mim mesmo. Então, a base da oração nossa, o começo dessa oração é você estar falando com o seu Pai. Aí você vai me perguntar assim, mas poxa vida, Jesus acabou de dizer aqui, que o Pai Celestial conhece tudo aquilo que eu preciso. Então para que eu vou orar? Alguém já se perguntou isso? Se Deus já sabe tudo que eu preciso, para que a gente dobra o joelho para orar? Não, essa é a primeira, assim, por que a gente faz isso? Vamos dar um exemplo lá de novo na casa. Você e seu pai conversam? Se você tem um bom relacionamento com seu pai, vocês conversam. Por exemplo, ele sabe aquilo que você precisa? Sabe. Por que nós oramos com o nosso Deus? Para nós termos comunhão com o nosso Deus. Esse é o propósito primeiro da oração. É o propósito da comunhão com o seu Pai. E é interessante que Jesus chama ele de nosso Pai. Então aqui também tem um ponto interessante. Por exemplo, ele é o Pai de todos nós que estamos aqui dentro. Então, todos nós que estamos aqui dentro, diante desse Pai Celestial, não tem nenhum aqui filho, vamos dizer assim, preferido desse Pai. Todos nós somos filhos amados desse Pai. Mas por que você é filho de Deus? Por que eu posso ser chamado filho de Deus? A gente sabe por quê? Porque um dia, o Filho de verdade dele, que chama Jesus Cristo de Nazaré, ele tomou uma cruz, lembra da cruz? E lá na cruz ele diz assim, Lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento na cruz, a gente não consegue entender, mas naquele momento na cruz, o próprio Filho de Deus foi abandonado pelo seu Pai, para tomar esse abandono que é o nosso. Então ele tomou o nosso abandono sobre ele. Imagina, Jesus sofreu chibatada, Jesus sofreu coroa de espinho, Jesus sofreu rejeição dos apóstolos, Jesus sofreu, que mais? Morte de cruz, vergonha, dor, desprezo, tudo ele sofreu. Mas aquilo que ele realmente sentiu foi o quê? Foi quando o Pai virou, vamos dizer assim, virou as costas para ele. E quantas vezes, aqui já vai a primeira aplicação para a nossa vida. Quantas vezes a gente reclama de tudo, mas abandona o Pai tão rapidamente. E larga a mão do Pai tão depressa. Não. Vamos lembrar que você é filho de Deus, é de graça para você. Mas para o Filho real de Deus, para o Filho natural de Deus, teve um preço. E o preço foi o escárnio. E o preço foi a cruz no Calvário. O preço foi tão grande, que ele teve que ser crucificado fora da cidade santa. Ele teve que ser crucificado como um estrangeiro, como uma pessoa que estava fora, assim, sem pátria, sem nação, sem nada. Ele foi lá, fora da cidade santa, ser crucificado. Para quê? Para que pudesse abrir a porta da casa do Pai para cada um de nós. Então, quando você dobra o seu joelho, a primeira confiança que você tem, você é um filho amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus. Então, quando a gente começa nessa base, nessa confiança, qual que é a primeira reação que vem no nosso coração? A primeira reação que vem no meu coração, diante de tudo que Deus fez por mim através de Jesus Cristo, é de louvor,
é de adoração. Aí eu digo assim: santificado seja o teu nome, porque o nome dele, por tudo aquilo que ele fez por nós, é maior do que todo nome. É o único nome que é digno de ser adorado, é o único nome que é digno de ser louvado. Então, primeiro eu entro pela adoção, eu descubro que eu sou filho de Deus. Aí, quando eu descubro o porquê, o como, a primeira reação que vem no meu coração é adorar a esse Deus, é louvar o nome de Deus, é santificar o nome de Deus, porque é o nome sobre todo nome. Então deixa eu fazer uma pergunta aqui: você já louvou o nome de Deus hoje? Você já agradeceu a Deus, porque você é um filho de Deus, que você é uma filha amada de Deus? Então, olha como que Jesus vai fazendo. Primeiro eu descubro que eu sou filho. Ao descobrir que eu sou filho, eu fico extasiado, eu fico maravilhado, e eu só posso louvar a esse Deus. E depois, qual é a minha outra reação? Aí eu vou pedir para ele o seguinte: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. Então, é um processo. Primeiro eu descubro que eu sou filho, eu louvo a esse Deus, e aí eu me curvo diante de Deus, eu me submeto diante desse Deus, e eu peço para ele: Deus, venha o teu reino sobre a minha vida, venha a tua vontade sobre a minha vida, que a tua vontade reine sobre a minha vida, sobre o meu viver, de maneira tão perfeita como é no céu. Por que a gente fala assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu? Porque no céu a vontade de Deus, ela não tem limites, ela é sem limites, ela é perfeita. Na terra ainda, por enquanto, a vontade de Deus ainda, ela, vamos dizer assim, a gente se opõe a essa vontade. Então, a oração do Pai Nosso, a gente pede assim: Deus, não faça mais a minha vontade, mas que a tua vontade seja plenamente realizada na minha vida. Porque eu descobri que o Senhor é um Pai amoroso, eu descobri que o Senhor é um Deus acima de todas as coisas, que o teu nome é glorificado. Então, diante da beleza, diante da majestade desse Deus, a única coisa que eu quero é que Ele esteja comigo todos os dias, que Ele esteja comigo em todos os momentos, que eu realize aquilo que Ele deseja em todos os momentos. Aqui é um ponto interessante da nossa oração, porque aqui a gente vai conflitar, assim digamos, os meus desejos com os desejos de Deus. Às vezes a gente entra numa oração aflito com alguma coisa que está acontecendo na nossa vida, e aí a gente vai entrando na majestade de Deus, e Deus vai consolando o nosso coração, e aí Ele vai transformando os desejos do nosso coração, e quando a gente vê, aquilo que a gente entrou para pedir, na verdade a gente nem está pedindo mais, porque a gente descobriu que tem coisas maiores de Deus para a nossa vida, tem coisas excelentes de Deus para a nossa vida, e Ele está trabalhando num modo, talvez você entra numa oração assim: Deus, faça assim, faça assado, e Deus está mostrando para você: não, o meu plano é outro, a minha vontade é outra para a sua vida. E aí a gente vai abrindo o nosso coração a Deus. Então, depois que eu me submeto à vontade de Deus, aí eu começo a pedir. Aí eu peço assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que é um pedido a Deus? Às vezes, eu não sei, eu cresci dentro da igreja, daí eu aprendi uma coisa, que a pior oração que a gente pode fazer são as orações de petição. Vocês já ouviram essa história? Quem já ouviu essa história aqui? Que oração de petição é a mais fraquinha. Só eu que ouvi? Eu e o Dário só, hein? Então, isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Porque na oração de petição, como você se submeteu a Deus, e olha, repara uma coisa, o nosso Deus pede para a gente pedir o pão diário. O que Ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: a cada dia da sua vida, eu quero que você saiba que eu sou a provisão para a sua vida. A cada momento da sua vida, eu quero que você saiba que eu tenho a provisão da sua vida. Porque o ser humano, meus irmãos, a gente é um bicho estranho. Porque se a gente fosse para Deus, a gente fala assim: Deus, eu quero o pão do mês, né?
Aí a gente recebe o pão do mês e bota lá no freezer, bota lá na despensa e esquece de Deus. Então Deus nos chama a uma dependência diária dEle, porque Ele pode nos suprir diariamente, Ele pode, Ele consegue e Ele tem todo o poder de dar a sua vida diariamente. Mas o que eu tenho que pedir a Deus? Eu tenho que pedir a Deus os recursos de Deus que me capacitam a amar mais. Como que é isso? Que frase bonita. Essa frase eu aprendi. O que quer dizer isso? Oração, aqui na questão de petição, é pedir a Deus os recursos para amar mais. Vamos lá, eu sou um pai de família. Então eu tenho que pedir a Deus emprego para poder amar os meus filhos, dando pão e leite para eles, não é isso? Eu estou amando os meus filhos. Eu não posso chegar para Deus e pedir coisas que não servem para amar a Deus e nem as pessoas. Está vendo como que Deus faz uma regra aqui para nós? Por exemplo, Deus não vai te dar algo que não seja para a glória dEle. Deus não vai te dar algo que não seja para amar a Ele e amar as pessoas. Então os nossos pedidos eles vão canalizando para esse amor de Deus. Eles vão buscando aquilo que Deus quer. Porque a gente lá atrás pediu o quê? Seja feita o quê? A tua vontade. Se a vontade de Deus é aquilo que é a minha vontade, quais serão os desejos? Quais serão os meus pedidos? Automaticamente serão quais? Os pedidos de Deus para a minha vida. Por exemplo, quando nós oramos em nome de quem? Por exemplo, acabei de orar, eu falo, em nome do Allen, eu quero Deus, essa oração vai dar certo? Em nome do Zé, em nome da Maria, vai dar certo uma oração dessa? Vai bater no teto e voltar. Mas quando nós oramos em nome de quem, gente? De Jesus. O que significa orar em nome de Jesus? Significa o seguinte: quando você vai lá comprar, imagina o seguinte, você vai lá comprar um terreno lá em Fortaleza, tem gente de Fortaleza aí hoje, certo? Aí eu vou comprar um terreno em Fortaleza, daí você tem um primo lá que mora lá em Fortaleza, o que você tem que fazer? Você tem que fazer um negócio chamado procuração, não é isso? Então você vai lá, eu assino aqui, autorizo fulano de tal a comprar o terreno X na rua X em Fortaleza. Daí você vai lá no cartório, assina, como fala? Esqueci o nome agora. Autentica a sua assinatura e manda lá para o seu parente. Aí o seu parente recebeu lá a procuração. Aí falou, recebi a procuração. Aí você mandou o dinheiro lá para ele, certo? Aí ele recebeu lá o dinheiro, a procuração, falou, em vez de comprar esse terreno, eu vou comprar um carro. Pode? Não pode. Tem que fazer o que está na procuração. Quando a gente ora em nome de Jesus, é como se Jesus desse uma procuração para cada um de nós. Então os nossos pedidos, os nossos anseios, aquilo que nós vamos orar, tem que ser feito em nome de quem? De Jesus. E a vontade é de quem? De Jesus. Mas tem um ponto positivo aqui. Vamos pensar o seguinte, vamos voltar lá para a base. Imagina orar. Imagina que se Deus fosse atender a sua oração pelo aquilo que você faz. Qual oração sua seria respondida? Alguma? Imagina assim, olha, Deus só vai atender sua oração se você for um crente assim, notas 100, sem nenhuma mácula. Alguém aqui ia receber algum pedido de oração? Não. Então essa é a outra vantagem de nós orarmos em nome de Jesus. Porque é o nome dele que vai no final da oração. É a assinatura dele que vai no final. Então você tem lá o seu pedido para amar melhor. Você tem um pedido do seu pão. Você tem um pedido da sua previsão. Você assinou lá, Allen. Mas quem assina junto é Jesus. Jesus assina junto a sua oração. E é Ele que faz chegar a nossa oração diante de Deus. Então, depois do pedido vem o quê?
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É possível Deus receber a nossa oração se a gente perdoar os outros? Não é possível. O que significa isso aqui? Vamos voltar logo, está vendo? Eu tenho que voltar lá no começo de novo. Eu estou diante de um Pai amoroso, eu descobri que Ele é santo, eu adorei esse Pai, não é isso? Eu pedi para Ele que seja feita a vontade dEle, eu fiz os pedidos da minha vida para Ele, eu entreguei os cuidados da minha vida, a ansiedade da minha vida diante dEle. Se eu estou agora com o coração leve, confiante que Deus pode fazer tudo na minha vida, tem algum sentido eu ter amargura no meu coração? Tem algum sentido eu ter uma pontinha de inveja no meu coração? Não. Não tem sentido. Então, diante do amor de Deus, diante da graça de Deus, diante do perdão de Deus, o automático do nosso coração é perdoar. Deixa eu contar uma historinha que eu já contei. Tem que contar umas historinhas, né? Imagina o seguinte, imagina que eu vou visitar você lá na sua casa, você mora numa casa, e estava lá a lâmpada da varanda sua queimada, sua lâmpada lá da varanda estava queimada. Aí eu fui lá no, meu Deus, estou ruim de memória hoje, vamos chamar o supermercado ali, Crispim. Fui lá no Crispim, comprei uma lâmpada nova lá para a sua varanda, pulei o seu muro, imagina eu pulando o muro, meu Deus. É um muro baixinho assim, ó, certo? Aqueles antigos. Pulei lá o seu muro, troquei a sua lâmpada, certo? E daí quando você chegou, eu falei, olha, eu troquei sua lâmpada, está queimada. Aí a sua mulher falou, graças a Deus, alguém trocou essa lâmpada. Aí dá um cutucão em você, né? Faz uns 10 anos que você não troca a lâmpada lá. Aí, o que você faz? Você é homem, você vai lá, quanto foi? R$10. Ah, então... Tá aqui, fica com o troco, obrigado, viu? Aí nós vamos conversar. Agora imagina outra coisa. Imagina que eu estou lá te esperando, sua lâmpada está inteirinha lá, mas daí chegou a caixa, chegou lá com a polícia, faz uns 5 meses que você não paga lá o seu financiamento. Aí a caixa está para pegar a sua casa. Ou você paga tudo, ou você perde a casa. Aí eu estou lá, você não está em casa, não atende celular, aí o que eu vou fazer? Aí eu pego um talão de cheque, assino o cheque e quito a sua casa. Aí fala, está quitada a sua casa. O que você faz quando chega em casa? Uma pessoa quitou a sua casa, você ia perder a casa, não ia nem entrar naquela casa naquela noite. Você faz o quê? Dá um beijo na pessoa? Paga um churrasco, paga lá um churrasco de linguiça? Vai antes, churrasco de ovo. Você faz de tudo com essa, não faz, gente? Sim ou não? Faz uma festa com essa pessoa. Vou dizer uma coisa para você. Existe alguém, existe uma pessoa que você tinha uma dívida impagável, mais do que casa, mais do que lâmpada, era sua alma, e você não podia pagar. Mas ele foi lá, não na sua casa, ele foi lá no madeiro, e ele pagou essa dívida. Ele pagou essa dívida e você não fez nada, você não fez absolutamente nada, você nem estava sabendo que tinha alguém te cobrando, e ele pagou essa dívida por você. Ele pagou essa dívida por você. A palavra de Deus diz que na cruz do Calvário ele rasgou a cédula que era nossa, e ele quitou essa dívida em seu favor. Então, diante desse Deus, diante desse perdão, o que nos falta para perdoar os outros? Nada. Então, quando a gente faz essa oração, nós nos lembramos do perdão de Deus. E quando a gente lembra do perdão de Deus, a gente automaticamente perdoa as outras pessoas. E por final, vem a última frase da oração: não nos induza em tentação, não nos deixai cair em tentação, mas livra-nos do mal. Você purificou todo o seu coração aqui, não foi? Primeiro você descobriu que Ele é seu Pai.
depois você santificou o nome dele, depois você pediu que a vontade dele seja realizada na sua vida, depois você pediu a provisão dele sobre a sua vida, agora você acabou de perdoar aqueles que têm te ofendido. Então todo o seu coração está limpo, todo o seu coração está limpo. Então o que você vai pedir por final a Deus? Deus, não me deixe cair em tentação, não me deixa voltar lá na sujeira do começo, mas me conserva limpo mesmo no dia mau. Jesus é realista. Tem dia que é ruim, tem dia que é bom, tem dia que parece estar tudo azedo, não é? Nesse dia que você vai até arrumar desculpinha lá para pecar, não, você não viu como foi meu dia? Olha o que aconteceu comigo, eu mereço fazer isso, né? Os crentes, hoje eu estou muito saudosista, deve ser por causa desse culto aí. Antigamente na Assembleia de Deus ele falava, dê uns 5 minutos de mim, meu irmão, não lembra dessa frase? Não, mesmo nesse dia aí dos 5 minutos, não, você vai falar, Deus, não me deixa cair na tentação, Deus me livra do mal. Por quê? Porque teu é o reino, tua é a glória, teu é o domínio para todo sempre. O que eu passei por todo o Pai Nosso, por quê? Para que quando você dobrar o seu joelho, você tenha vamos dizer assim, esse itinerário na sua oração. Entendeu? Eu vou compartilhar no Face da igreja. Então, quando você for orar agora, comece assim. Primeira coisa, você dá uma paradinha, pense com quem você está. Você está com seu Pai. E esse Pai te ama. Ele ama tanto que para você ser filho dele, ele sacrificou o próprio filho em seu favor. O que mais? Aí eu vou começar a entrar. Aí eu vou começar a adorar o nome desse Pai. A adorar quem ele é. Então eu vou santificar o nome dele. O que mais? Depois que eu santificar o nome dele, eu vou começar a pedir para ele, Deus, Senhor que habita aí nesse céu, que a tua vontade seja realizada na minha vida, que a tua vontade seja concreta na minha vida. E para que essa vontade seja concreta na vida, eu estou pedindo para o Senhor isso, peço aquilo, para que eu realize essas coisas de maneira que lhe agrada. E Deus, eu estou olhando para o meu lado, eu acho que eu ofendi aquele rapaz, ofendi aquela moça, eu preciso pedir perdão, porque o Senhor já me perdoou. Então Deus, agora que está tudo limpo dentro de mim, eu peço que o Senhor não me deixe cair em tentação. Eu quero que o Senhor me livre no dia mau. Então eu quero que você, fique com isso na sua mente. Eu aprendi isso há uns 6 anos atrás. Toda a minha oração passa por esse roteiro. Então eu nunca me senti, como que eu poderia dizer? Vou ser bem sincero aqui. Eu nunca fiquei assim sem palavras no meio da oração. Porque eu tive esse roteiro na minha mente e esse roteiro me ajudou a lembrar daquilo que eu preciso falar quando estou diante do Senhor. E é um roteiro que o próprio Deus nos deu. Então, nessa noite, meu objetivo aqui é ABC mesmo, entendeu? É te dar uma ferramenta para você ter mais tempo com Deus. Te dar uma ferramenta para você ter mais, vamos voltar ao propósito principal, intimidade com Deus. O que falta a nós é intimidade com Deus. O que falta a cada um de nós é intimidade com Deus. Mas isso, vamos usar uma frase da moda, mas para a gente ter intimidade, a gente precisa ter tempo de qualidade com Deus. Para você ser íntimo de uma pessoa, você tem que, hoje estou bem dos antigos, você tem que comer 1 quilo de sal, não é? Comer 1 quilo de sal lá com ele. Então, meu convite para você, coma 1 tonelada de sal com Deus. Não coma 1 quilo só, porque quanto mais você comer dele, quanto mais você provar dele, você mais vai querer dele, você vai mais desejar ele. Então eu quero que você saia daqui faminto por Deus. Eu quero que você saia daqui assim, com a barriga roncando por Deus, porque Deus pode saciar a sua vida, porque só Deus pode saciar a sua vida, porque só Deus pode satisfazer o seu coração, porque só Deus pode transformar os desejos do seu coração.
A gente, às vezes, um erro que a gente faz, a gente aprendeu lá com Neemias. A gente faz tudo, e se não deu certo tudo, aí a gente faz o quê? Ora. Não. Neemias, antes de fazer tudo, primeira coisa que ele fazia, orava. Orava. Por quê? Porque se a primeira coisa que você fizer é orar, você vai descobrir que você não precisa fazer tudo isso que você acha que precisa. Então eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Eu vou pedir para a Daiane cantar de novo Pai Nosso, para a gente, assim, se você não decorou, ficar mais decorado, e depois nós já vamos estar orando. Participe, venha na ceia do Senhor, participe terça-feira, em nome de Jesus. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. 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 Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua glória pra sempre, sempre, Jesus. Teu é o reino, teu é o poder e toda glória é a glória pra sempre. Amém. Eu quero nessa noite fazer uma oração diferente.
Eu quero seguir aqui o Pai Nosso. Quero que você curva a sua cabeça. Quero que você ouça o que eu vou falar. Se isso for verdade para a sua vida, eu quero que você peça ao Espírito Santo que traga isso para o seu coração. Então preste atenção nas palavras que eu vou dizer. Pedir para o João baixar um pouquinho. Pai querido, pode ter pessoas aqui hoje que nunca se sentiram abraçadas pelo Senhor, que talvez venha culto e mais culto, mas nunca sentiram o Teu Espírito Santo dentro delas, aclamar que o Senhor é o nosso Pai, o nosso Abba, o nosso Paizinho. Pai bondoso, eu peço agora que o Teu Espírito Santo vá ao encontro de cada coração, Pai, e coloque essas pessoas dentro da sua família. Traga, Senhor, um novo nascimento ao coração delas, Pai. Traga, Senhor, um encontro real com o Senhor amoroso. Um Senhor amoroso, que conhece o nosso interior, que conhece as nossas frustrações, que conhece os nossos dilemas, que conhece aquilo que há mais escuro dentro de nós. Mas o Senhor é o Pai de toda a luz. O Senhor é o Pai que ilumina o nosso ser. É o Senhor o Pai de amor. O Senhor nos abraça e transforma a nossa vida pela Tua misericórdia. Ó Deus, eu peço que nessa noite, aqueles que ainda talvez não se sintam à vontade de chamar o Senhor de Pai, que eles possam ter esse sentimento hoje dentro do coração deles, que eles possam ter essa certeza dentro do coração e chamar o Senhor de Pai. Deus querido, eu peço também àqueles que chegaram aqui e talvez não tem mais o seu temor, não tem mais um deslumbramento, não tem mais nada, talvez estejam secos, mas que a Tua majestade, que a Tua glória seja revelada a eles, Senhor, e eles dobram os seus joelhos, dobram os seus corações e louvem ao Teu nome, porque o Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso, não há outro igual a Ti, só o Senhor é digno de todo louvor, é digno de toda glória, é digno da nossa vida. Oh Deus, quebranta, Senhor, este homem, quebranta, Senhor, esta mulher, revela a ele a sua glória, a glória do unigênito, que é a glória de Jesus Cristo. Pai bondoso, talvez a gente entrou aqui hoje longe da sua vontade, longe do desejo do seu coração. O Senhor é um estranho para nós. A gente sabe que o Senhor é nosso Pai, a gente sabe que o Senhor é grande, mas a gente vive a vida do nosso jeito, da nossa vontade. Não, a gente não quer mais isso. A gente quer viver aquilo que o Senhor quer. A gente quer um coração igual ao Teu. A gente quer sentir o Teu coração palpitar com o nosso. E os desejos que saem do nosso coração, que saem da nossa vida, são os Teus desejos. Pai bondoso, eu peço que isso aconteça no coração dos Teus filhos, Pai. Talvez eles estão adiando, jogando para frente essa decisão. Que nessa noite, Pai, o Senhor dê paz. Que nessa noite o Senhor encontre esse coração. E Ele fale de verdade. Ele fale agora, olha, a partir de hoje, não seja feita a minha vontade, mas a Tua. Não seja mais do meu jeito, mas do Teu. Não seja mais o meu querer, mas o Teu querer. Pai de eterna bondade, transforma, Senhor, esse coração hoje, Pai. Transforma, Senhor, os desejos do meu, do nosso coração. Pai bondoso, eu peço também àquele que entrou aqui hoje pedindo alguma coisa ao Senhor. O Senhor é um Deus amoroso. O Senhor é um Deus que sabe tudo da nossa vida. O Senhor sabe quantos fios de cabelos que há em nossa vida. O Senhor conhece a nossa estatura. O Senhor conhece nós quando nós acordamos, quando nós levantamos, quando nós dormimos. O Senhor sabe onde tudo que está doendo na nossa vida. E o Senhor é um Deus pelo qual não há impossíveis ao Senhor. Nada é impossível ao Senhor. Pai bendito, a Tua palavra diz que se nós pedirmos, o Senhor fará. Oh Deus, o Senhor conhece os pedidos de cada um. O Senhor sabe a necessidade de cada um.
E o Senhor é um Deus amoroso. O Senhor é o Deus da provisão. O Senhor é o Deus que cura. O Senhor é o Deus que restaura. O Senhor é o Deus todo-poderoso. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Eu peço, Senhor, que o teu favor vá ao encontro dessa vida aqui nessa noite, meu Deus. Ó Santo Espírito de Deus, ajuda, Senhor, os teus filhos em suas necessidades. Pai bondoso, Pai querido, se nós também entramos aqui, Senhor, com o coração amargurado, com o coração talvez com raiva até, com ódio no nosso coração, que o teu amor invada esse coração agora, Pai. Que a tua paz invada esse coração agora, Pai. Que o teu perdão invada esse coração agora, meu Deus. E essa pessoa tenha poder para conseguir perdoar, Pai. Deus querido, nós não podemos chegar diante do Senhor, a tua palavra diz, se nós temos algo contra o nosso irmão, o Senhor rejeita a nossa oferta, o Senhor rejeita a nossa adoração. Ó Deus, dá-nos coragem de pedir perdão nessa noite. Dá-nos coragem também de perdoar nessa noite, porque o teu perdão foi maior. O teu perdão foi muito maior do que o que a gente precisa fazer. Oh Deus, a gente não merece, a gente nunca vai merecer, mas o Senhor foi no nosso lugar, pagou a nossa dívida, pagou a nossa ofensa diante de Deus, com o teu sangue derramado na cruz do Calvário. Oh Deus, que este sangue agora nos dê coragem, nos dê força para perdoar. Eu peço, Senhor, a cada um que está aqui, que o Senhor livre do mal, que o Senhor não deixe os que estão aqui cair em tentação. Oh Deus, que eles estejam atentos, que estejam cientes, Senhor, que o nosso inimigo tem ciladas. Quantas vezes, Senhor, a gente falou, olha, agora eu vou servir a Deus, agora eu vou ler a Bíblia, agora eu vou orar, agora eu vou viver uma vida para Deus. E rapidamente, quão rapidamente a gente já enfraqueceu, quão rapidamente a gente já voltou ao pecado, quão rapidamente a gente já voltou às obras mortas. Ó Deus, não nos deixa, Senhor, cair nas ciladas do inimigo, não nos deixa, Senhor, cair nas ciladas do inimigo, não nos deixa, Senhor, cair nas tentações, porque elas virão, mas a tua palavra nos diz que o Senhor não nos deixa tentação maior do que a gente pode suportar, e o Senhor nos dá também um escape, meu Deus. Ó Deus, eu peço que o teu Espírito Santo trabalhe em cada coração, que eles fiquem atentos, que eles fiquem alertas, para que não caiam nisso, Pai. Por fim, eu só quero dizer que na minha vida, na vida dos meus irmãos que estão aqui, naqueles que estão nas suas casas, que somente uma coisa aconteça, que somente o teu nome seja glorificado, que todo poder venha do Senhor, que todo domínio venha do Senhor, que toda a glória seja para o Senhor na nossa vida. Pai bondoso, faça de nós, homens, mulheres, que vivam o Pai Nosso de maneira plena em suas vidas, porque quando a gente viver essas coisas, a gente estará caminhando de acordo com a tua santa vontade, Pai. É o que eu peço para mim e para a tua igreja nessa noite, Pai, em nome santo de Jesus, que é o nome que tem todo o poder. Amém. Pedir para o pastor Carlos dar a bênção. Deus, aleluia. Glória a Deus, estenda suas mãos para frente. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus. E todos aqueles que estão alegres, felizes, contentes nesta noite, esperando a volta de Jesus, digam conosco: amém. Se Deus é por nós, será contra nós. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E leva essa palavra para a tua casa, irmão.